Boa noite, amados e queridos irmãos e irmãs. Boa noite, amada igreja, né? É motivo de alegria sempre nós estarmos congregados. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de a gente estar se precavendo com algumas situações, para justamente seguir aí as orientações dos órgãos competentes, né? E aí a gente está no espaço, máscara. E aí, motivo de alegria nós estarmos aqui engrandecendo a Deus, mesmo com essa dificuldade. Eu não vou ler nenhum texto bíblico. Eu vou orar. Eu vou orar pelo irmão nosso que está... Não vou falar o nome devido... Isso vai ser colocado na internet. Então eu não vou falar o nome dele. Ele está em Bangladesh e sofreu um acidente agora de manhã lá, e a gente vai estar orando por ele. Porque se perto de casa a gente sofreu um acidente, já é difícil. Imagina a gente estar lendo de casa da família, né? Então nós vamos estar orando pela vida dele. Eu não vou falar mais uma vez, não vou dizer o nome, vou orar pelo nosso irmão, só assim, tá? E a gente vai estar intercedendo diante de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do nosso irmão que sofreu este acidente, mas graças a Deus já está em casa, em repouso, devido a ter perdido muito sangue. Que o Senhor venha estar restaurando, que o Senhor venha estar abençoando, confortando seu coração, o coração também da sua esposa. Deus, naquele lugar que ele está servindo como um homem de canal de bênção na vida daquela nação, Deus amado. Abençoa o nosso irmão, Deus. Em nome de Jesus, abençoa a nossa vida aqui também, o louvor, a ministração da palavra. Que estejamos a cada dia exaltando e glorificando o teu santo e eterno nome, Pai. É o que eu te peço esta noite em nome de Jesus. Então a gente continua, né, diante de Deus, nesse mesmo espírito de louvor e de adoração. Não é só aqui que a gente deve louvar a Deus, não é só aqui que a gente deve adorar a Deus. A nossa vida deve ser o altar da adoração, né? O altar da adoração de Cristo foi a cruz do Calvário. Parece ser até contraditório, né? Mas Jesus, ao estar sendo crucificado, apesar de todo o sofrimento, inclusive os nossos pecados que foi sobre a vida dele, Jesus estava feliz porque ele estava fazendo a vontade do Pai, porque ele estava exaltando a Deus, porque ele estava dando ao homem a condição de ter livre acesso ao trono da graça. Então, que estejamos da mesma forma, que o nosso coração seja o altar de adoração ao Senhor Jesus. E, consequentemente, ao estarmos aqui reunidos, seja no momento da palavra, seja no momento que as canções e o louvor está sendo ministrado, essa adoração ela venha fluir de forma natural, pelo mover do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos chamar os louvor e vamos estar, em nome de Jesus, engrandecendo ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos. Vamos louvar, engrandecer esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não porque Ele tem nos dado alguma coisa, mas simplesmente porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, irmãos. E Ele está no meio de nós. Vamos louvar nosso Deus. Com toda alegria, com todo o teu coração. Esqueça seus problemas. Esqueça a pessoa que estiver do teu lado por um instante. E agora é só você e Deus. Só você e Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei
e nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Irmãos, Jesus, irmãos, esse Jesus, ele morreu por mim, ele morreu por ti. Mas o bom de tudo isso, irmãos, eu tenho uma notícia boa para vocês. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia, irmãos, esse mesmo Cristo que morreu, que ele subiu, ele vai voltar. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele reina, ele vai reinar, e nós iremos reinar com ele. E nós iremos reinar com ele, irmãos. Ele irá buscar a igreja dele. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Será se você pode dizer isso essa noite? Tudo entregarei. Eu quero entregar tudo a ti, Jesus. Tudo entregarei. Louvado seja o teu nome. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Ele reina. Jesus Cristo reina, irmãos. Ele é o Deus, ele é o príncipe da, ele é o príncipe da tua vida, ele é o príncipe da minha vida.
Jesus, estamos aqui quebrantados. Nós queremos, Senhor, te entregar as nossas vidas, nossos corações. Nós somos servos teus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido, feche teus olhos nesse momento. Continue adorando ao Senhor. Continue falando com Ele. Senhor, nós só temos a Ti, Pai. Nós não somos nada sem Ti, Deus. Aplaude ao Senhor bem forte. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, Pai. Amém. Amém, amados. Como
No início nós falamos que o nosso coração deve ser o altar de adoração. Dizimar e ofertar, ela deve fazer parte dessa adoração. Às vezes nós damos os nossos dízimos e nossas ofertas como obrigação, como religioso. Só que a Bíblia nos ensina que ao sermos pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, quando a gente tem o nosso coração como altar de adoração a Deus, dizimar e ofertar não é simplesmente um ato religioso, uma postura religiosa, algo obrigatório. Mas dizimar e ofertar faz parte de agradar a Deus, de engrandecer a Deus, de agradecer a Deus, de proclamar que o Deus é o nosso Deus, como assim diz na sua palavra, né? Porque Deus, Ele derrama bênçãos sem medida, Ele abre as comportas dos céus, Ele faz aquilo que o nosso coração e a nossa mente não pode nem desejar e nem imaginar, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é eterno, né? E que a gente tenha o nosso coração grato diante de Deus por causa disso. Então, que o dizimar e ofertar não venha simplesmente ser uma prática religiosa, mas venha a ser parte dessa adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Vamos ofertar com alegria? Vamos ficar de pé?
Mais uma vez vamos engrandecer o Senhor e vamos orar ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas, né? Que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos fortalecendo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos e abençoamos esses dízimos e essas ofertas diante do Teu altar, Santo Deus. Que os nossos corações estejam desprendidos, Deus, e assim estejamos sendo pessoas que dizimam, que ofertam, não como peso, não como fardo, não como obrigação, mas com coração alegre de um adorador, Santo Deus. E que os dízimos venham ser investidos, venham ser destinados de forma correta, Deus, no Teu reino, para manter Tua casa, para as despesas que nós temos, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa e nos fortalece, Pai. E nós agradecemos ao Senhor por o Senhor ter suprido a cada dia as nossas necessidades, Pai amado. E que estejamos, Pai amado, com o coração aberto, para também abençoar outras pessoas, Pai. Abençoa os missionários que estão no campo, abençoa aqueles que estão precisando das finanças, precisando dos rendimentos, Santo Deus, para se manter no campo, Pai. Colocamos as nações perseguidas diante do Senhor e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar aqui nosso pregador esta noite, o nosso irmão Saul, né? Nós já conhecemos o Saul, que ele já veio outras vezes aqui. Então nós vamos só estar orando pela vida dele, né? Esse aqui é que é um homem de Deus. Ele anda logo com 2 Bíblias, ó. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Colocamos a vida do Teu servo diante do Senhor. Fala aos nossos corações pela Tua palavra e usa o Teu servo, Deus amado, com entendimento, com sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, amém, Santo Deus. Boa noite, amada igreja, paz do Senhor. Deixa eu arrumando minhas coisinhas aqui. São 2 Bíblias não, é uma Bíblia e um livro e as minhas anotações. Hoje a gente vai tratar de um livro e uma história muito importante e de grande relevância para a história da igreja, para a história de Jesus, para a história de Deus, para a história do mundo cristão. Hoje a gente vai falar sobre uma moça, uma mulher chamada Ruth. Dona Flávia. Esse livro aqui eu comprei lá na Ruach. Ele está uns 30 e poucos reais. Foi em cima dele que eu tirei mais ou menos a base para a minha pregação de hoje. Ele foi escrito pelo Emílio Garafalo Neto, que é pastor da Igreja Presbiteriana CMA em Brasília, professor do Seminário Presbiteriano de Brasília também. Aí ele deixou aqui um ponto importante, né, que fora quando ele está dando aula, fora quando ele está estudando, ele gosta de acompanhar outras coisas, que é o esporte. Em particular o Barcelona, Lakers, Patriots e o São Paulo Futebol Clube. Ninguém é perfeito, né? E eu queria hoje trazer para vocês, o tema que eu trouxe para a pregação é Escolhas em Tempos de Crise. Parece que está bem atual, né? Escolhas em Tempos de Crise. E queria que todo mundo já abrisse o livro de Ruth, para que a gente não perdesse muito tempo, e para a gente ir acompanhando. A gente tem uma mania, nós seres humanos, de querer fazermos tudo do nosso jeito. Da nossa própria força, na nossa própria forma, com as nossas próprias decisões, com os nossos próprios argumentos, e a gente às vezes acaba deixando Deus de lado. E a gente deixa Ele de fora do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E eu tenho algumas perguntas, que por que a gente acaba pensando que Deus esqueceu da gente? Porque às vezes a gente acaba pensando que Deus está esquecendo de fazer alguma coisa na minha vida. Deus está faltando alguma coisa na minha vida. Por exemplo, aos solteiros, pessoal que está procurando uma namorada, que estão procurando uma namorada fora da igreja. Vocês estão dando uma forcinha para Deus. Deus, eu vou te ajudar aqui, Deus. Eu vou atrás de uma namorada fora da igreja. Porque lá na igreja não tá difícil, Deus. A gente acaba querendo dar uma ajudinha para Deus. Crescimento da igreja.
às vezes, algumas igrejas acabam esquecendo o verdadeiro evangelho, o verdadeiro propósito de servir a Cristo e acabam adotando programas mundanos, programas seculares, para atrair visitantes, para agradar visitantes, para que aqueles visitantes fiquem na nossa igreja, não pelo evangelho, mas por programas. Às vezes a gente acaba surrupiando o dinheiro do patrão. Um cara que nunca fez isso, mas por algum momento, alguma fase da vida dele, por alguma coisa difícil que está acontecendo, ele acabou pegando um dinheiro que não era dele, se corrompendo, roubando. Também jovens que se rebelam dos pais. Por que isso acontece? São algumas perguntas que a gente tem que trazer para dentro da gente. Inclusive, teve uma que aconteceu agora recentemente, que todo mundo deve ter acompanhado. Uma moça que perdeu, na gestação dela, ela perdeu o filho e matou uma outra mulher para pegar essa criança para ela. Coisas absurdas que estão acontecendo no mundo. Será que ela estava perguntando, será que Deus, será que eu faço isso, será que eu faço isso? Muitas vezes passamos por situações difíceis e reagimos de forma pecaminosa, porque não seguimos as orientações do Senhor. O livro de Ruth começa narrando um momento ruim, um momento de crise e a decisão de um homem que muda a história de toda a sua família. E começa assim, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Temos aqui uma situação ruim, tempos de crise e decisões difíceis. No versículo 1, a gente percebe perfeitamente por que Elimeleque tomou aquela decisão. Porque a terra dele estava passando por um momento de escassez. Ele estava passando por uma tribulação, por uma dificuldade. Antes de chegar no desenvolvimento, quero abrir um parênteses, que Ruth, a gente não sabe quem escreveu o livro de Ruth. Nós não sabemos exatamente a data que o livro de Ruth foi escrito. E também tem aquele fala, que eles eram efrateus. Efrateus porque Belém de Judá também era conhecido como Efrata. E também referência aos descendentes de Efraim. Eles eram da tribo de Efraim. Então, por isso que eles eram efrateus. Continuando. A vida lá em Belém seguia. Crise econômica, crise financeira, crise social, crise política. Todo mundo não sabia o que fazer. Então, o Elimeleque resolve ter uma grande ideia. Vou embora. Afinal de contas, não está dando certo aqui. Vou para uma terra distante, uma terra desconhecida, uma terra lá onde eu serei estrangeiro, onde eu não conheço ninguém. Vou para Moabe. Chegando em Moabe, o que acontece? Ele morre, os 2 filhos deles casam com mulheres que não eram crentes, moabitas. Alguns anos depois, os 2 filhos morrem, ficando somente a mãe e as 2 mulheres viúvas, ou seja, 3 viúvas. Então a gente para pensar, será que aquela foi uma decisão certa? Será que Elimeleque tomou uma decisão correta em fazer aquilo, em sair da terra dele, da sua terra natal, e ir atrás de suprimentos para os seus filhos? Afinal de contas, ele tinha uma família para sustentar, ele tinha contas a pagar, ele tinha que alimentar os seus filhos, e lá onde ele estava morando, não estava tendo. Aí a pergunta da célula: Elimeleque pecou ou não pecou? Elimeleque errou ou não errou? E é isso que a gente vai desenvolver no decorrer do nosso texto. Algumas pessoas elogiam a atitude de Elimeleque, o dinamismo dele, a proatividade dele, aquilo que ele tentou fazer de melhor para sua família. Outras pessoas falam que não, Elimeleque ele errou, porque foi incrédulo, não confiou em Deus, quis confiar nas suas próprias forças e acabou tomando decisões erradas. Isso a gente consegue perceber tranquilamente. A primeira coisa que acontece com Elimeleque quando sai da terra dele, de Belém de Judá, da aliança de Deus, da família de Deus,
do meio dos crentes e vai para Moabe, para uma terra distante, ele perde automaticamente a comunhão com seus irmãos, ele perde a comunhão com Deus, porque lá em Moabe, eles não adoravam a Deus, eles adoravam outros deuses. Lá em Moabe, não tinha festas religiosas, onde eles se encontravam para adorar a Deus. Lá em Moabe, eles não se reuniam para contar as histórias, as maravilhas de Deus, que Deus tinha feito pelo povo deles no Egito, libertando ele da escravidão. Lá em Moabe, eles não faziam isso. Pelo contrário, lá em Moabe eles adoravam outros deuses. Lá em Moabe eles eram inimigo do povo de Deus. Ele escolheu conforto e tranquilidade, ao invés de fidelidade. E às vezes, e muitas vezes, a gente prefere o conforto, a tranquilidade, a sermos fiéis ao Senhor. Ele saiu da terra dele para ir atrás de conforto e tranquilidade, mas acabou abrindo mão da verdadeira adoração, do verdadeiro temor, que é de estar junto com os irmãos, adorando ao Deus vivo. E o principal, ele esqueceu a sua identidade. Olha só, irmãos, ele esqueceu a sua identidade. Elimeleque significa Deus é meu rei. Olha só o nome do cara, Elimeleque, Deus é o meu rei. Mas no momento que ele fala, Deus, o Senhor é meu rei, mas só bem aqui, eu vou só tomar uma decisão aqui, Deus, mas espera aí, porque eu sei que o Senhor é meu rei, mas eu vou pecar só um pouquinho. Às vezes a gente faz muito isso. A gente fala que Deus é o nosso rei, que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Salvador, que Ele é o Deus da provisão, que Ele é o médico dos médicos, que Ele é o Senhor dos exércitos. Mas a gente fala, não, peraí, Deus, eu vou te dar uma ajudinha, eu vou arrumar uma namorada para mim lá fora. Deus, eu vou arrumar um emprego que não é muito santo assim, é mais ou menos, mas é só um pouquinho, Deus. E foi isso que Elimeleque fez. Elimeleque saiu do centro da vontade de Deus, da terra prometida de Belém, da terra de Canaã, da terra que emana leite e mel, para ir se aventurar, onde ele nunca tinha ido, estrangeiro, em terras desconhecidas. E quando a gente abandona Deus, meus irmãos, e quando a gente deixa Deus de lado, a gente fala, Deus, deixa que eu decido, Deus é para minha própria força, as consequências foram grandes. As consequências foram graves. Foi tipo assim, Deus, eu sei que o Senhor pode me levar para pastos verdejantes, mas o Senhor não vai estar lá em Moabe, mas eu quero ir mesmo assim. Deus, eu sei que o Senhor está comigo no vale da sombra da morte, não importa, pois é lá que eu estarei contigo. Então ele abriu mão, era isso que ele estava passando, vale da sombra da morte. Elimeleque estava passando por fome, por desespero, por angústia, por dor. Mas ele não confiou em Deus. Ele quis confiar na sua própria força. Ele quis confiar na sua razão, de vendo, a minha terra aqui está seca. Mas do outro lado, no mundo, junto com os pagãos, junto com os incrédulos, poxa, a grama lá está verdinha. Está chovendo todo dia. É para lá que eu vou. E quando ele foi e deixou Deus, mudou a história da vida dele, mudou a história da mulher dele, dos filhos dele, mudou a história de toda uma família. E a pergunta, irmãos, o que nós estamos fazendo que está deixando Deus de lado? Será que eu estou deixando Deus de lado em algum local da minha vida? Será que eu estou querendo ser o rei da minha vida? Será que eu estou confiando no meu racional, no meu intelecto, no meu currículo, no meu braço? Quando a situação apertar, vamos fazer como Elimeleque? Ou vamos esperar no Senhor? Pergunta de Celo, do boletim. Gente. Porque é muito fácil a gente falar que é cristão. O cara era Elimeleque, o nome dele era Deus, é o meu rei. Quando eu falo que eu sou cristão, eu falo que eu sou seguidor de Cristo, que eu confio em Cristo, que Cristo é o meu Senhor, que Cristo é meu Salvador. Mas será que eu vou fazer que nem Elimeleque? Será que eu vou deixar de lado tudo aquilo que eu recebi, todos os milagres, todas as provisões, todo o sangue que foi derramado para que aquele povo de Deus entrasse na terra prometida, todas as batalhas, todas as guerras que eles enfrentaram, para que o povo de Deus ficasse estabelecido num lugar onde Deus era rei, onde Deus era soberano, e ele fala, não Deus, agora deixa que eu resolvo. Foi isso que Elimeleque fez, ele foi ingrato.
No momento que era para ele se prostrar, no momento que era para ele chamar o povo dele e se arrepender e falar: galera, está acontecendo isso porque nós esquecemos de Deus. Está acontecendo isso porque nós estamos adorando outros deuses. Está acontecendo isso porque nossa vida está só pecado, a gente não se arrepende mais. Bora voltar para os caminhos do Senhor. Vamos voltar a adorar o nosso Deus vivo. Vamos voltar a adorar o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Vamos voltar e adorar. Essa era a atitude de Elimeleque. Mas ele escolheu a parte mais fácil. Ei, vocês aqui, ó, fica aí. Eu, estou saindo fora. Vou resolver minha vida lá fora. Foi isso que Elimeleque fez. E foi isso que eu aprendi semana passada com o pastor Afonso. Gênesis 38:1. Para o irmão esfriar, basta ele sair da comunhão. Para o irmão se desviar, basta ele deixar a igreja do Senhor. Para o irmão se desviar, basta ele deixar de ir para a célula. E depois que ele se desvia, é mais difícil dele voltar. A gente precisa passar por isso? Não precisamos. Elimeleque já passou. Já estamos aprendendo com Elimeleque. Elimeleque morreu. Os filhos de Elimeleque morreu. Deixou a mulher dele viúva. E o nome dela não era mais Noemi. Ela queria que se chamasse Mara. Me chama de Mara. Porque Mara significa amargura. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor está pesando a mão em mim. Isso a gente não vai ver hoje. Até indico que vocês leiam. Ruth. São 4 capítulos. Maravilhoso. Seria fantástico se todo mundo lesse durante a semana. Para trazer uma edificação maior para as nossas vidas. Aprendemos que a caminhada com Cristo não é simplesmente buscar o melhor para si. Caminhada com Cristo não é buscar o melhor para mim. Não é buscar o melhor para minha família. Mas é viver um amor sacrificial, proposto pelo Senhor, mesmo que esse caminho seja duro. É de sacrifício. A cruz de Cristo foi sacrifício, foi um caminho duro. Ele poderia falar para Deus: não, Deus, não, papai, deixa que eles se resolvam, papai. Deixa aí que eles se viram. Eu não vou entrar nessa cruz. Se Cristo não fez isso, Elimeleque fez. Se Cristo não fez isso, muitas vezes eu faço. Muitas vezes vocês fazem. Muitas vezes nós fazemos. Até porque o contexto dessa época aqui, 1000 anos, 1200 anos antes de Cristo, não é muito diferente do nosso contexto de hoje, 2020. Mundo caído, coração cheio de trevas, carne tendenciosa ao pecado. Não é muito diferente, gente. É igual. Só que hoje a gente tem tecnologia. Tem Netflix, tem Wi-Fi, tem internet. Tem tudo que eles não tinham antes. Tem antibiótico. Antes ele tinha uma babosa, aloe vera. Era. E quando se... Belém significa casa de pão. Dicionário bíblico. EBD. Só que o que aconteceu lá com Belém? Faltou pão na casa de pão. Faltou uva. Faltou trigo. Faltou azeite. Faltou tudo. Porque o povo se desviou dos caminhos do Senhor. Imagina, tu chegar na padaria, 5 pães, não tem pão. Tu chega no posto de gasolina, R$50, não tem gasolina. Foi o que aconteceu em Belém. Cadê a presença de Deus? Eu vou para Belém. Não tem presença de Deus. Por quê? O povo estava desviado. O povo estava corrompido. Tinha se afastado de Deus. Estava adorando outros deuses. Estava adorando Netflix. Estava adorando WhatsApp. Estava adorando Instagram. Estava adorando qualquer outra coisa. Menos Deus. E é por isso que eu convido a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, que a gente se arrependa todos os dias. Deus, me perdoa, Pai. Deus, não deixa eu ser igual a Elimeleque, Pai. Não deixa eu resolver os tempos de crise. Não deixa eu passar pelos tempos de crise com a minha força, Deus. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo.
Pai, não deixa, Deus, não deixa eu voltar, não deixa eu sair da tua presença. Mas mesmo que na casa de pão não haja mais pão, dali mesmo nasceria o pão da vida. Glória a Deus. Não existia mais pão, não tinha mais presença de Deus, mas foi dali que saiu o pão da vida. E a gente tem que estar acostumado, pessoal, nós igreja, nós cristãos, de quando está tudo perdido, de onde não tem mais esperança, de onde nós estamos fracos, de onde nós estamos caídos, nós temos que estar acostumados que tem um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Tem um Deus que cuida de cada situação da nossa vida. Não importa se o tempo é de crise, se o tempo é de bonança, se é de fartura, se é de pobreza, não importa. Deus está ali cuidando de cada um de nós. E é isso que a gente tem que amarrar nas promessas de Deus. Uma promessa de Deus na minha vida: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Essa promessa é para você. Quando a gente busca o reino de Deus, aí ele fala assim: ei, me busque em primeiro lugar, que todas as outras coisas eu te abençoo. Que todas as outras coisas eu tomo de conta. De todas as outras coisas, só faz a minha obra. Avança com o meu reino. Continua pregando. Continua evangelizando. Continua orando. Continua indo para a igreja. Continua indo para a cela. Continua servindo. Continua cuidando. Continua amando. Que eu cuidarei da tua casa. Que eu cuidarei dos teus filhos. Que eu cuidarei do teu parente. Que eu cuidarei de ti. De tudo. Entrega tudo nas mãos de Deus. Mas a gente tem que saber das promessas dele. Nós temos que saber da história de Elimeleque. Nós temos que saber que o final dessa história é linda. O final dessa história é tremenda. O final dessa história tem um resgatador, tem um provedor, tem um cara que vem e fala: não te preocupa, não vai passar mais necessidade. Não te preocupa, você não vai mais passar fome. Você não vai mais sentir dor. Ei, não te preocupa. Deus está contigo. Deus está com a gente todos os dias das nossas vidas. Essa é a mensagem de Ruth. Essa é a mensagem de Noemi. Essa é a mensagem de Boaz. Essa é a mensagem de Elimeleque. Deus cuida da gente. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa o Covid-19. Não importa o desemprego. Não importa a economia. Não importa a política. Não importa o social. As desigualdades. Não importa. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Aí eu falo: nós somos cristãos suficientes para acreditar nisso. Nós temos fé suficiente para acreditar nisso, porque Elimeleque não teve. Nasceu no povo de Deus, era crente, cresceu ouvindo a palavra de Deus, cresceu ouvindo as histórias, os milagres, as maravilhas, cresceu vendo o poder de Deus, mas mesmo assim ele falou: Deus, vou te ajudar. Vocês querem ajudar Deus? Vocês querem ajudar Deus? Não precisa ajudar Deus. Deixa que Deus está no controle de todas as coisas. De cada folha que cai da árvore. De cada fio de cabelo. De cada angústia. De cada sofrimento. De cada perda. Deus está no controle de tudo. De absolutamente tudo. Então a pergunta que eu fiz no começo: Elimeleque pecou ou não pecou? Pecou. Pecou porque ele tirou a soberania de Deus. Ele tirou Deus do trono. Ele tirou Deus do lugar de Deus e falou: Deus, agora eu sou o rei. Eu que decido a minha vida. Eu que decido as minhas coisas. Eu que decido para onde eu vou. Eu que decido o que eu faço. Não quero ninguém palpitando na minha vida. Não quero pastor palpitando na minha vida. Não quero líder de célula palpitando na minha vida. Não quero ninguém, porque eu sou o cara. Eu sou eu. Eu sou o meu rei e pronto. Que nós possamos aprender com os erros. Que a gente não precisa errar. Aprendamos com os erros dos outros, com as experiências, com as orientações. Sabe quem é muito bom de orientar a gente? O crente mais velho. O crente mais velho é a pessoa ideal para você abrir o seu coração e falar: meu líder, meu pastor, está acontecendo isso, assim, assim, assado. O que eu faço da minha vida? Porque muitas vezes a gente busca uma resposta pronta na Bíblia, a gente não vai achar. Deus, com quem que eu caso? Com Rebeca, Sara
faz uma pergunta dessa. A Bíblia não vai te dizer com quem tu casar, mas vai te dar um padrão. Que seja um homem crente. Os filhos de Elimeleque casaram com 2 moabitas. Não eram crentes. Não tinham aliança com Deus. Não era do povo de Deus. E isso eu falo para o papai, isso eu falo para a mamãe, isso eu falo para os solteiros. Não casem com quem não é crente. Vocês não precisam buscar lá fora. Deus está providenciando. O que a gente tem que fazer é orar todo dia. Pela noiva, pela esposa, pelo marido, pelos nossos filhos que a gente ainda vai ter. É isso que a gente tem que fazer. Confiar que Deus está providenciando tudo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sempre foi, sempre será. Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente questione, não importa que a gente acha que Deus às vezes é injusto, a gente acha que Deus às vezes é mau, que Deus às vezes esqueceu da gente. Ei, calma o coraçãozinho, calma o coraçãozinho. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Histórias com começos difíceis, como é o caso de Elimeleque, Noemi, Ruth, podem terminar na glória de Deus, com tudo resolvido. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, Jailson. Muito difíceis. Eu hoje estou passando por um momento difícil. Hoje de manhã cedo, preparando essa palavra, fazendo discipulado com a minha esposa, fazendo nosso devocional. Ela abriu o coração e Deus não precisou de outra coisa, apenas essa palavra. Ei, se Deus te colocou aqui, eu falando para ela, se Deus te colocou ali, é para você ficar lá. Se Deus te colocou aqui, servindo aqui, produzindo aqui, pregando aqui, fique aqui. Não queira sair para outro lugar. Porque mais vale passar pelo vale da sombra da morte, com Deus do nosso lado, nos carregando, nos purificando, nos santificando, do que estar em pastos verdejantes sem a presença dEle. Isso aí, não tenha nem dúvida, não tenha nem dúvida. E ela me questionou, por que, Saul? Aí eu falei, amor, não sei, mas é a vontade de Deus. Bora confiar, bora esperar, bora aguardar. E que a gente não faça que nem Elimeleque, que a gente não tente resolver o nosso racional, o nosso braço, e principalmente, pensando que somos os reizinhos. Amém? A decisão de Elimeleque em não confiar em Deus só trouxe uma coisa. O que foi? Amém. Fala mais alto, fala mais alto. Vou perguntar de novo. A decisão de Elimeleque em não confiar no Senhor só trouxe uma coisa: morte espiritual e morte física. E a Bíblia já é muito clara que o salário do pecado é a morte. E aquele que entrega a vida para Jesus tem vida eterna. Escolhas erradas foi o que Elimeleque fez. Em tempos de crise, em tempos difíceis. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Não é fácil mesmo. Elimeleque era gente que nem a gente. Ora ele acertava, ora ele errava, ora ele tropeçava. Ia seguindo a vida. Mas chega um momento que a gente ou vai ou racha. No caso, Elimeleque rachou no meio. E o autor do livro, ele fala que tem alguns autores que falam positivamente de Elimeleque, tem outros autores que falam negativamente de Elimeleque, e tem outros autores que ficam em cima do muro. Eu vou ficar em cima do muro. Ele pecou? Ele pecou. Ah, ele era um infielzão, um incrédulozão, um erradão? Não. Ele estava passando por um momento difícil, de pressão, não pensou direito, e acabou esquecendo que ele tinha um Deus. Mas será que a vida dele sempre foi assim? Acho que não. Assim como a minha vida, às vezes, como eu tomo algumas decisões erradas também, falo algumas coisas erradas, a minha vida não é 100% fazendo coisa errada. Mas assim também era a vida de Elimeleque.
Mas uma coisa, essa eu não vou ficar em cima do muro. Quando Elimeleque significa Deus é o meu rei, Deus tem que ser sempre o nosso rei. Por mais que a gente erre, irmãos, por mais que a gente falhe, a gente tem que fazer o quê? Se arrepender. Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. Sou pecador, sou uma besta, Deus, sou uma besta. Talvez Elimeleque não fez isso, não tenha feito isso. Talvez faltou arrependimento na vida de Elimeleque. Foi o que faltou. Por que falta arrependimento nas nossas vidas? Orgulho, irmão. Somos orgulhosos, prepotentes. Às vezes não reconhecemos que falhamos, Deus. Falhei. Elimeleque tinha medo de falhar. Com certeza ele tinha medo de falhar. Todo mundo aqui tem medo de falhar. Todo mundo tem medo de ser rejeitado. Todo mundo tem medo de ser reprovado. Todo mundo. Mas no momento que a gente sabe que nos momentos difíceis e no momento de crise, as situações podem dar uma reviravolta, porque a gente serve a um Deus que traz esperança, que traz coragem, que traz refúgio, que é a nossa fortaleza, a gente segue em frente. Amém? Para encerrar, eu queria orar com vocês. Pastor Júnior, para encerrar, eu vou orar aqui, aí o senhor... Paizinho amado, Paizinho querido, que o Senhor possa estar em nome de Jesus, Pai, colocando em nossos corações, Pai, o Teu trono, Deus, que o Senhor seja Rei das nossas vidas, de manhã, Deus, de tarde, de noite, Pai, que a Tua palavra possa frutificar, Pai, em nome de Jesus, Pai, que sejamos totalmente servos, disponíveis, obedientes, Pai, em fazer a Tua palavra, em seguir as Tuas orientações, Deus. Independente se for em momento de crise, se for em momento de bonança, se for em momento de fartura, mas que Tu sejas Rei soberano em nossas vidas, Pai. Abençoa cada irmão, Deus. Abençoa cada crente, Pai. Abençoa cada família, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Estamos sim passando por um momento de crise. Estamos sim passando por um momento difícil, Pai. Mas nós confiamos em Ti, Pai. O Deus Todo-Poderoso que abre portas, Deus, que faz chover, que faz o sol parar, Pai, que ressuscita os mortos. É em Ti que nós confiamos, o Criador do céu e da terra, o dono do ouro e da prata, Pai. Ser conosco, Pai, todos os dias das nossas vidas, Pai. E nos ajuda a tomar as decisões certas, Deus. As decisões corretas, Pai. Tudo baseado em Tua palavra, Deus, e tudo baseado na Tua vontade. Assim é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. É difícil a gente tomar decisões em situações adversas. Às vezes a gente não consegue raciocinar, né? E é por isso que o salmista ele diz assim, ó: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Aí ele mesmo responde, né? Ou seja, o salmista está confuso. Ele não sabe o que pensar, ele não sabe o que fazer, ele está desanimado. Mas ainda assim ele responde, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, né? A Ele meu auxílio, né? Então o que significa isso? A alma está confusa, o espírito está convicto, né? A humanidade do homem ela sempre vai existir, e Deus sabe disso. Agora a regeneração em Cristo Jesus, ela é mais forte, ela é mais convicta, ela é mais decidida, ela tem mais foco, ela sabe para onde ir. Então a gente vai errar? Vai. Mas o erro não pode nos afastar de Deus. Essa é a questão. O erro não pode nos afastar de Deus. Ontem eu falei nos jovens, né? A gente vai errar. Agora, caminhar o caminho mal é que é o negócio. Certo? Caminhar o caminho mal nos faz caminhar longe de Deus. Errar não nos faz caminhar o caminho longe de Deus. A gente cai e levanta, né? O que diz a palavra de Deus, né? Então o que acontece?
Eis a convicção do nosso coração. Eis a convicção da comunhão com Deus. Eis a convicção do relacionamento com Deus. Eis a convicção da intimidade com Deus. Então, que a gente venha tomar as decisões baseadas na palavra de Deus, que vamos errar menos, né? Que vamos errar menos, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E Deus diz: errou, levanta e continua. Errou, levanta e continua. Mas não segue outro caminho. Mas não se afasta de mim. É isso que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Então que a gente entenda isso. Abimeleque não, como é o nome dele? Esqueci? Elimeleque. Ele, numa situação difícil, ele quis ajudar Deus. Abraão fez isso. 2 vezes Abraão fez isso. Em relação à fome. E inclusive mentiu. Ló também fez isso. A diferença é que Abraão, no sentido dele ter feito isso, ele continuou a adorar a Deus. Ló não. Ló se envolveu com o pecado de Sodoma e Gomorra. E veio a mesma coisa, destruição. Vocês estão entendendo o raciocínio bíblico, a lógica da palavra de Deus? Errar, nós vamos errar. Agora, nunca nos devemos nos afastar de Deus. Abraão errou. Inclusive, quis dar ajuda para Deus no nascimento do filho. Certo? Não, pega lá a serva H e coabita com ela. Errou, até hoje dá problema. Com Israel e os muçulmanos. Mas ele nunca deixou de adorar a Deus. Ele nunca deixou de seguir a Deus. Nunca deixou de louvar a Deus. Ele não seguiu o caminho mau. Ló não. Ló olhou as campinas do Jordão e disse assim: eu vou para lá, que lá é que está o negócio. Foi que nem o nome do cara? Elimeleque. Foi que nem ele. O que foi que aconteceu? Destruição. Sodoma e Gomorra foi destruída. A mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. E depois, inclusive, se eu não me engano, que os moabitas parece que saíram daí, foram as 2 filhas de Ló, se eu não estou enganado, elas, chaparam o pai de vinho, embriagaram o velho, vamos dizer assim. Agora vamos lá e vamos ter relação sexual com ele para a gente engravidar nós 2. Então, eis a questão. Muito Davi errou, a ponto de fazer uma tocaia para o próprio soldado dele e matar o cara. Mas Davi nunca deixou de adorar a Deus. Certo? Então, que sejamos assim, pessoas que, claro que nós não vamos fazer o que Davi fez, mandar matar o cara, E nem matar o cara. Mas eu quero que a gente entenda a lógica da palavra de Deus. O nosso coração deve ser um altar de adoração. E a gente não deve, como Saul falou, se envolver com as coisas do mundo. Eis o caminho mau. É quando a gente se envolve com as coisas do mundo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ainda continuar engrandecendo o Teu nome. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece a nossa natureza humana, mas também o Senhor conhece a nossa natureza espiritual, porque ela é regenerada em Cristo Jesus, Pai amado. E por sermos regenerados em Cristo Jesus, somos pessoas que temos um novo coração. Somos pessoas que temos uma nova perspectiva de vida. Somos pessoas que temos comunhão e relacionamento com um Deus eterno e todo-poderoso. Então a nossa vida espiritual, ela é diferente. E essa vida espiritual, na comunhão com o Senhor, que nos faz caminhar o caminho correto, que nos faz caminhar o caminho certo, que nos faz tomar decisões baseadas na Tua palavra, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Pai. E o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas, nós Te agradecemos por isso. Leva-nos em paz às nossas casas. Nós Te agradecemos pela palavra que foi ministrada pela vida do Teu servo. Continua a abençoar ele, a sua esposa, seu filho. Fortalece, abençoa o seu coração, o seu caminhar, suas decisões. E que ele continue a ser usado pelo Senhor como canal de bênção na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, Pai amado. Nós abençoamos a vida do Saul. E também colocamos aqueles que não puderam vir,
por algum motivo, abençoamos as suas casas, abençoamos as suas famílias. Continua a fortalecer cada coração, Deus amado. Continua a confortar e consolar cada coração daqueles também que não puderam vir, Deus amado, e que eles recebam do Senhor nesse momento o teu ministrado, Deus amado, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja no nosso coração e no nosso meio, que a igreja diga amém. Deus abençoe.